Olá, olá pessoal, tudo bem? Hoje nós falaremos um pouco sobre os agentes internos, agentes externos e também sobre as rochas. Vamos lá então? Então primeiramente vamos falar sobre os agentes internos do relevo. Os agentes que modificam o relevo de dentro para fora. Então são as forças de dentro da Terra que fazem ali a formação do relevo terrestre. A formação da crosta terrestre. Aí você me pergunta, como assim forças do interior da Terra, né? É o capeta, né? Que forças que são do interior da Terra? Aqui, ó, gente, lembra da estrutura da Terra? Então a Terra tem essa estrutura, né? Ó, núcleo interno, núcleo externo, manto e crosta. Forças do interior da Terra, quando a gente diz, são forças aqui, ó, que vêm do manto para fora, né? Que forças que vêm do manto aqui? Vulcanismo, tectonismo, abalos sísmicos, esses daqui, ó. Então nós temos aqui os agentes internos, e os agentes internos a gente sabe que tem aqui o vulcanismo, os abalos sísmicos e os tectonismos. Então vamos no vulcanismo. O que é vulcanismo, gente? Você sabe que no manto terrestre há as correntes de convecção, né? Correntes de convecção são aqueles movimentos em que o magma fica fazendo lá no interior da Terra. E às vezes esses movimentos, eles geram o tectonismo, que é o andamento ali, né? Vamos assim dizer, andamento é fogo, né? Mas tipo, por causa desses movimentos que as placas tectônicas se movem, sabe? E quando as placas tectônicas se movem no sentido assim de afastamento, o magma sai por entre esse afastamento, entende? E esse é o vulcão. E daí depois que o vulcão, que a lava sai do vulcão, né? Ela endurece e acaba modificando a crosta terrestre ali, né? Então o vulcanismo, ele modifica a crosta terrestre. Pronto. Então o vulcanismo é o primeiro que a gente sabe que modifica a crosta. Aí tem os abalos sísmicos, né? O que são os abalos sísmicos? É um nome chique de terremoto, né? Então abalo sísmico é terremoto. E os terremotos também modificam bastante o relevo, né? Vê se não, imagina. Um lugar que não tem terremoto. Ah, tá todo mundo ali. Deu terremoto. Meu Deus do céu, você volta lá, já tá tudo diferente, né? Então o terremoto também modifica o relevo, lógico. E como é que acontece o terremoto? Aí são também os movimentos das placas tectônicas, que a gente chama de tectonismo, é que causa lá o terremoto, né? Imagina, se o chão moveu, move tudo, né? E pronto. Ó. E o terremoto acaba modificando todo o relevo. Sempre quando a gente fala de terremoto, sempre lembre do tal do hipocentro e do epicentro, né? Vocês lembram disso, será? Hipocentro é onde que o terremoto começa, lá bem para baixo na crosta. E epicentro é onde que ele atinge a superfície. E daí avacalha tudo ao redor, entende? Então, hipocentro lá no interior da crosta, lá embaixo. Epicentro lá em cima. E é fácil de decorar, né? Quando você fala hipo, é uma palavra meio para baixo, né? Ó, hipo. Agora, quando você fala epi, é para cima, né? Ó, epi! Epi! Então, epi para cima e hipo para baixo, tá bom? Então, esse é o abalo sísmico, é o terremoto. E quando é no mar, nós chamamos de maremoto ou tsunami. E aí nós temos o tectonismo. Tectonismo é o movimento das placas tectônicas. Vocês lembram das placas tectônicas, né, gente? Olha aqui. As placas tectônicas. Então, tá aqui as placas tectônicas, né? A gente tem várias delas. E a gente sabe que essas placas, elas vão se movendo, né? Algumas se afastam, outras se juntam, né? Elas se chocam. Ou umas descem, umas vão para cima, outras vão para baixo. Outras escorregam de ladinho. Então, essas placas tectônicas, elas têm diversos movimentos. E a gente tem que saber pelo menos de alguns, assim, para o vestibular, né? Para qualquer prova aí, para qualquer concurso. Então a gente sabe que as placas têm vários movimentos. Então vamos falar o nome deles, né? Quando as placas tectônicas elas se chocam, a gente chama
que diz que elas são convergentes, né? Quando elas se afastam, aí a gente diz que elas são divergentes. Mas veja, elas se chocando e elas se afastando, elas geram coisas diferentes, né? Ó, quando elas se afastam, sai magma de baixo. Opa, então pode gerar uma ilha, pode gerar um vulcão. Uma ilha, professor? Claro, porque quando elas se afastam no meio do fundo do mar, aí sai lava, sai lava, sai lava, sai lava, até a lava ficar para fora da água. Isso ali é uma ilha vulcânica, lá no meio do mar. Ou então, quando elas se chocam, aí elas formam uma montanha. Uma montanha, ó. A placa vai se chocar, ó. Tu, bateu. Uma vai por baixo da outra. Aí ele diz subducção. Subducção. Aí a que foi para baixo da outra vai indo assim para baixo. E essa aqui não tem mais para onde ir, ó. Nossa, eu queria ir, não dá. E daí, ó. Ó o que acontece. Ela formou uma montanha por dobramento. Então, quando as placas se chocam, uma vai para baixo, subducção, a outra dobra, formou uma montanha por dobramento. Por isso que montanha alta nós chamamos de dobramentos recentes. Aê! Agora, esses dois movimentos, gente, o de choque e o de afastamento, então o convergente e o divergente, eles são movimentos horizontais das placas, né? Então, esses movimentos horizontais nós chamamos de movimentos orogênicos. Então, orogênese, orogênese, horizontal, orogênese. Então, orogênicos, movimentos horizontais. Já se a placa se movimentar assim, ó, verticalmente, então a gente fala movimentos epirogênicos. Lembra da palavra epi que eu falei agora há pouco? Epi, epi! Então, epi é para cima, aí, ó. Epirogênicos. E às vezes as placas elas se movem de ladinho, assim, ó, de ladinho. Aí elas são transcorrentes. Veja que algumas delas a gente tem que saber, mas quer ver? Ó, vou te falar as principais, assim. Aqui, ó, a placa sul-americana com a placa de Nazca, elas se chocam. Elas se chocam e é por isso que aqui, bem no Chile, a gente tem a Cordilheira dos Andes. Aí a gente sabe que a placa africana e a placa sul-americana, elas se afastam aqui, ó. E é por isso que entre a placa sul-africana, que é a placa africana, né, desculpe, e a placa sul-americana, existe uma cordilheira de montanhas aqui. Porque aqui abriu a placa, né, saiu lava de dentro e formou uma cordilheira de montanhas no fundo do mar. Essa cordilheira, ela, olhando de cima assim, ela parece uma espinha dorsal. Por isso a gente chama de dorsal mesoatlântica. Tipo, uma coluna dorsal no meio do Atlântico, né? Que meso quer dizer meio, né? Então, dorsal mesoatlântica. Tá aqui no meio entre essas duas placas. Aqui na Índia, ó, veja que aqui tem uma placa euroasiática e aqui a placa indo-australiana, ó. E aqui, ó, bem no norte da Índia, aqui com o Nepal e com o Butão, aqui a gente tem a Cordilheira dos Andes, porque essas placas aqui, elas estão se chocando. E diz que elas estão se chocando ainda hoje, por isso que o Cordilheira dos Andes não, né, a Cordilheira do Himalaia, lá onde tem o Everest, diz que o Everest ainda está crescendo cada vez mais, por causa que eles estão se chocando lá. Então essas são as placas tectônicas aqui, né, ó, tectonismo. Então tem diferentes maneiras da placa tectônica se movimentar. E daí o relevo modifica, né? Agora, agentes externos do relevo. Agentes externos. Ah, tem outro nome, tá, gente? Ó, os agentes internos, a gente chama também de agentes endógenos, tá? E os agentes externos, a gente chama de exógenos. Agentes exógenos do relevo, tá? Então vamos lá, ó. Agentes externos. É tudo que vem de fora da Terra aqui, ó, e modifica o relevo dela. O que vem de fora da Terra que modifica o relevo da Terra? De fora que a gente diz, gente, não é de fora, tipo lá no espaço sideral também, né? Claro que não.
A gente diz de fora, assim, é que não é de dentro. Ó, né? Isso aí, velho. O de fora é que não é de dentro. Pronto. Então, o que que vem de fora? Vento, água, né? O tempo, que vai modificando mais lentamente, assim, a crosta, né? Então, a gente diz que os agentes internos, na maior parte das vezes, eles são drásticos, assim. Eles constroem o relevo. E os agentes externos, eles são esculpidores do relevo, né? Ele dá uma transformadinha de leves ali, bem lentamente. Vamos falar primeiro dos ventos. Olha só aqui, ó. Então vamos falar dos ventos. Os ventos, a gente já sabe o nome, né? É erosão eólica, que a gente fala. Erosão eólica. E daí a erosão eólica, ela tem várias maneiras de atuar nas rochas. Aqui nós vamos falar de duas, olha. Deflação e corrosão. Deflação e corrosão. Então, quando a gente diz deflação, é o varrimento, esse nome mesmo, é o varrimento de sedimentos de um lugar e daí depois ele se depõe em outro. Então, deflação varre os sedimentos de um lugar, o vento, e coloca em outro. Modificou o relevo? Claro, né? Varreu tudo uma região e pôs em outra. Então, é uma erosão eólica por deflação. Diz que as dunas, bem antigamente, antes de existir o homem ainda, elas foram originadas por deflação. E corrosão é quando vem um vento forte mesmo e atira partículas que estão num lugar contra outro. Como se fosse o efeito de uma metralhadora. E é assim que cai nos exercícios mesmo, viu? Tipo metralhadora mesmo. E daí o relevo vai se modificando ali, né? Por causa dessa metranca aí. Então isso é corrosão. Dá pra lembrar, né? Pensa, ó. Corrosão, vai corroendo o relevo por causa da metralhadora. Beleza? Então esse aqui é corrosão e o outro é deflação. E aí a gente sempre tem que lembrar aqui do Paraná, né? Que nós temos lá uma estrutura lá, que é a estrutura de Vila Velha, lá, aquelas taças de Vila Velha, e que muita gente diz que é erosão eólica ali. Mas na verdade, gente, aquelas taças, aquela região toda ali, ela se formou devido à erosão marinha, porque antes ali era mar, gente, né? Então se formou aquela região, inclusive encontram colchas e tudo mais lá. E depois as taças foram se esculpindo devido principalmente à erosão pluvial, tá, gente? Então, erosão da chuva, principalmente. É claro que um pouquinho o vento, né, dá sua ajuda ali, mas é principalmente erosão pluvial. O que mais que temos aqui? A água. A água também ajuda na formação. Na formação não, né, mas no esculpimento do relevo? Claro. Então, quanto à água, a gente pode até falar vários tipos de erosão, né? Essa erosão que eu acabei de falar, pluvial. Plu com P, hein? Plu. Erosão pluvial é erosão por causa da água da chuva. A água da chuva vai caindo ali e vai transformando aquela região. Pode acontecer os deslizamentos de terra, que são coisas naturais, o homem só intensifica retirando a vegetação e tal. Pode ser que a chuva caia num caminho de boi ali, e aquele caminho de boi vai abrindo cada vez mais e transforma-se numa ravina. Depois essa ravina pode evoluir para uma vossoroca, e daí o terreno fica totalmente degradado, o solo ali. Então tem diversas maneiras da chuva degradar o meio ambiente ali e transformá-lo. A água também pode ser a água dos rios. Daí a gente não fala mais pluvial, a gente fala com F. Erosão fluvial. O rio, quanto mais rápido ele é, quanto mais jovem é o rio, ele vai mais retilíneo e rápido. E daí ele vai esculpindo as margens e o fundo. Erosão fluvial. Nós podemos falar também das águas do mar, erosão marítima. A erosão marítima nós podemos falar de duas maneiras, né? A transgressão marítima ou a regressão marítima. Então, quando a gente fala transgressão marítima, é que a água do mar transgrediu a região ali e transformou ela. Quando a gente diz regressão marítima, a água do mar recuou
e levou todos os sedimentos que tinham ali para o fundo do mar, e daí essa região aqui já não é mais a mesma. Então foi modificada pela regressão marítima. Nós chamamos também essas duas formas de abrasão marinha, né? Esse tipo de erosão. Então as águas do mar também podem modificar. As geleiras também modificam o relevo? As geleiras também, né? A gente chama de erosão glacial, a gente pode assim dizer. Então as geleiras, quando bem antigamente, né, nas regiões onde tem muito gelo e tal, elas passaram através de duas montanhas, foram derretendo ali, foram esculpindo as montanhas, as laterais delas ali, e derreteram, e hoje a gente tem estruturas como os fiordes. É fiord mesmo o nome, né? Meio estranho o nome, né? Os fiordes. Depois você pode dar o Google aí e veja que bonito que são os fiordes. Isso aí é erosão glacial. Então a água é muito importante no processo. E aí, ó, gente, coloque um asterisco aí, ó, no intemperismo. Intemperismo muito importante para a sua prova. Então, o intemperismo é a ação do tempo nas rochas. Então, o intemperismo tem três tipos aqui, ó. Intemperismo físico, químico e biológico. O intemperismo físico tem a ver com a temperatura. Ó, temperatura. Então, como que o intemperismo físico age nas rochas? Da seguinte maneira. Você sabe que tudo que é quente dilata e tudo que é frio contrai, né? Não sei se você sabe. A piazada vai me entender aí, né? A piazada me entende. Então, tudo que é quente dilata. E frio contrai, né? Tadinho aí, agora tá chegando o inverno aí, a gente sofre, né? Então, as rochas também é a mesma coisa. A rocha no calor, ela dilata. No frio, ela contrai. As paredes, tudo aí, gente. A gente vê que na casa da gente, às vezes, vai rachando tudo, né? É por causa do intemperismo físico. Então, em lugares onde que muda muito a temperatura, como num deserto, assim, que de dia calor, de noite frio do caramba, o intemperismo físico acaba rachando tudo as rochas lá até. E é por isso que no deserto tem muita areia. O que que é areia? É uma rocha que foi degradando, 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 degradando até virar um grãozinho. Viu? Então as coisas tudo se explicam, gente. Então, intemperismo físico por causa da temperatura. Agora, intemperismo químico. Intemperismo químico tem a ver com a água também. Com a água, professor? Mas você já não tinha falado água aqui? Sim, mas aqui é uma outra maneira. Sabe onde que a gente verifica, onde que a gente vê o intemperismo químico? Dentro das cavernas. Você já foi para uma caverna? Dentro da caverna, a gente tem umas estruturas que vêm lá de cima, assim, ó. Como é que chama? Estalactite. E tem umas estruturas que vêm lá de baixo, assim. Estalagmite. As estalactites e as estalagmites, elas foram causadas pelo intemperismo químico. Normalmente as cavernas, elas são feitas de rochas calcárias. E aquela água vai desestruturando ali o calcário e o calcário vai descendo assim. Às vezes ele vai até o chão, forma uma coluna e às vezes a parte do meio da coluna cai. Estalactite, estalagmite. Ou então a água vai degradando ali o calcário e o calcário vai pingando no chão até fazer ali uma pontinha de baixo para cima. Que nem quando a gente pega areia na praia e faz assim, né? E vai formando aquele morrinho. Então essas são as estalactites e estalagmites. E o intemperismo biológico, o que que é? A ação dos seres humanos, pode dizer. Né? O cara quer passar com o trem e tem um morro na frente. O que que ele faz? Fura o morro e passa com o trem, né? O ser humano é assim. Ou então os bichinhos, o tatu, o castor, que são os engenheiros civis aí da natureza, né? Ou então mesmo minhoca, até a minhoca vai desestruturando o solo, né? Dá uns pouquinhos. O que mais? Agora, a raiz das plantas, gente. A gente não pode pensar só em bicho quando a gente fala em biológico, né? É em seres vivos, e as plantas são vivos, né? Então, ali a planta, ela também, a raiz dela desestrutura todo o solo, né? Veja lá as calçadas perto da tua casa, lá, às vezes
a planta avacalhou com a calçada, né? Tá tudo ferrado lá por causa da raiz das plantas, não é? Então isso é intemperismo biológico. E agora vamos falar das rochas, né? Já que a gente falou como é que alguns fatores ali modificam as rochas, né? A gente tem que saber o que é rocha. E o que são as rochas, então, gente? O que são as rochas? Rochas são agregados de minerais. Aí veja, né? A gente sabe que tem rochas que são bem diferentes de outras rochas, não tem? Por que isso acontece? Por causa que tem rochas que foram feitas, né, com alguns minerais e outras rochas com outros minerais. É como se fosse um bolo, né, ué? Olha só, um bolo de laranja é feito com o quê? Com laranja. Um bolo de chocolate, opa, aquela nega maluca gostosa, é feito com chocolate. Um bolo de fubá é feito com fubá, e assim vai. As rochas são diferentes também porque elas são feitas, entre aspas, com ingredientes diversos. Aí, ué, pronto. E existem 3 tipos básicos de rochas. As rochas sedimentares, as magmáticas ou as metamórficas. Então vamos aos nomes, né? Ó, rochas sedimentares. Essas foram originadas pela união de sedimentos. Então vários sedimentos se uniram e formaram as rochas sedimentares. O exemplo mais clássico que a gente tem é o arenito. Então, o arenito, aliás, do que é feito lá as taças de Vila Velha, são arenitos. Os arenitos, assim como as outras rochas sedimentares, elas são facilmente desgastadas com canivete, por exemplo. Você pega o canivete e começa a fazer assim, vai, né, desgastando a rocha, vai esfarelando ela. Por quê? Porque ela foi feita pela união de sedimentos, união de farelo, pode dizer. Então elas esfarelam fácil também. Agora as rochas magmáticas ou ígneas. Olha, rocha magmática. Onde que tinha o magma? Onde que tinha o magma? O magma tinha no manto. Então o magma tinha no manto. Toda hora tem que pegar para mostrar para você que você não pode esquecer. Núcleo interno, núcleo externo, manto. Então o magma tem aqui, ó. Isso aí te diz rocha magmática. Ou ígnea. A palavra ígnea vem de fogo. Por isso que o cara, quando liga o carro, ele... O que é aquilo ali? Ignição. Então tem que jogar faísca de fogo lá no motor para o carro andar, entendeu? Então, magmáticas ou ígneas. Aonde que tem fogo na Terra? Lá no interior, né? O louco é o capeta, professor? Não, calma lá, minha gente. É no manto que eu tô falando. Da onde que sai fogo do interior da Terra? Do vulcão. Então as rochas magmáticas são rochas que saem de dentro do vulcão. Então as rochas magmáticas, elas podem ser intrusivas ou extrusivas. Porque eu vou te contar um negócio. Às vezes a rocha magmática sai de dentro do vulcão. E às vezes ela não sai de dentro não. Ela se forma fora do vulcão. Aí ficou fácil, né? Ó. Aqui sai de dentro do vulcão. A gente diz rocha magmática ou ígnea intrusiva. Essa aqui estava dentro. Rocha magmática que se forma fora do vulcão, aí é extrusiva. Ela se formou fora do vulcão. As intrusivas, a que se formou dentro do vulcão, ela pode ser chamada também de plutônica. E a rocha extrusiva, que se formou fora do vulcão, agora muito cuidado porque daí vai confundir, ela é chamada também de vulcânica. Então, na verdade, né, o que confunde? Para mim, todas elas são vulcânicas, né, que tem a ver com vulcão. Mas para a geografia, vulcânica é só a extrusiva. A intrusiva a gente diz plutônica. Como é que eu decorei? Ó, bobagem, né? Eu decorei assim. Nossa, ai, que droga! Eu tô Pluto por dentro, né? Então, as plutônicas é as que vieram prontas de dentro. E a outra é a vulcânica. Exemplo delas. Rocha magmática intrusiva, a gente tem o granito. Então, o granito sai de dentro do vulcão, gente. Olha que legal. Então, lá, a pia da tua casa, lá de granito, saiu de dentro do vulcão, cara. A pia saiu... Não, claro que não, né? Depois eles fazem ali. Mas o granito saiu de dentro do vulcão. O granito é a rocha mais encontrada no Brasil. E um exemplo de rocha extrusiva vulcânica, né? Uma rocha extrusiva, uma rocha que se formou para fora do vulcão, é o basalto. Basalto é aquela rocha preta encontrada nas calçadas.
Esse é o basalto. Então, como é que se formou o basalto? Saiu a lava endureceu e formou o basalto. Então, o basalto é lava endurecida. Quando você estiver andando pela calçada agora, você vai, estou andando sobre aqui a lava endurecida de um vulcão falecido há anos já. Então, basalto é isso aí. E sabia que depois que o basalto se decompõe, ele vira um solo de muita fertilidade, que é o solo de terra roxa, encontrado no norte do Paraná e no sudoeste de São Paulo. E daí nós temos também as rochas metamórficas. Rochas metamórficas, olha o nome, né? Metamorfose. Metamorfose é transformação, né? Não é isso aí mesmo? Claro que é. Então, metamórficas. São rochas que se transformam, professor? Não pense muito assim. A gente fica meio doido, né? Imagina, fica olhando para uma rocha ali, esperando ela se transformar, né? Daí não dá, né? Demora demais. Então, vamos pensar assim. Rocha metamórfica são rochas que vieram a partir da transformação de outras rochas. Ó, ficou mais legal, né? E daí demorou muito, demora milhões de anos. Quer ver um exemplo? O calcário se transforma em mármore. Mármore não é caro pra caramba? Claro, porque é difícil de encontrar na natureza. Ele vem da transformação de outra rocha. Vai fazer lá teu banheiro, tudo de mármore lá. Meu Deus do céu, tem que vender o resto da casa e morar no banheiro daí. É muito caro. Então, não vá comprar uma pia de calcário e ficar esperando se transformar em mármore, que, né, a vida passa e você está lá esperando. Então, são rochas que veio a partir da transformação de outras rochas. E, na verdade, essas rochas, uma vão se transformando em outras, e daí vai acontecendo ali o ciclo das rochas, que é um negocinho legal também, para você procurar no Google, lá, ciclo das rochas, e dar uma olhadinha no desenho das imagens que aparece lá. Olha só, eu trouxe algumas rochas para vocês verem. Na verdade eu trouxe, não, porque isso aqui é minha casa mesmo, né? Então ela já estava aqui, viu? Olha aqui algumas rochas para vocês verem. Então, ó, nós temos aqui ali a ágata, ametista, barita, ó, calcita, feldspato. Na faculdade sempre quando falava calcita a gente ria. Ó, talco, quartzo, ó, malaquita, engraçado o nome dessa aqui, né? Aqui a magnetita. Bem legal, né? Quer ver? Será que tem o basalto aqui, gente? Olha o basalto aqui. Esse basalto aí tá meio claro. Na verdade ele é mais escuro, sabe? Calcário, carvão e todas as outras rochas aí. Tem arenito aqui? Tem, ó, ó, arenito. Esse aqui, se você ficar fazendo assim muito, ó, ele vai se desestruturando. E daí, uma vez um aluno me deu aqui as rochas do Minecraft também. Se você quiser dar uma olhadinha aí, né? Só parar o vídeo e ver ali. Olha que divertido até que ele fez, né? Pra quem conhece o joguinho aí, ver se tá certo ou não. Tá bom? Então essa era a aula de hoje, gente. Nós falamos aí sobre os agentes internos, os agentes externos, né? E falamos sobre as rochas. E a gente sabe da importância das rochas, que elas são importantes para tudo, né? Tudo que a gente tem na sociedade hoje em dia veio a partir de uma rocha, com certeza, né? Indiretamente ou diretamente. Ok? Façam os exercícios e qualquer dúvida me procure aí no Instagram, no Twitter, e que eu estou à disposição, tá bom? Um abraço e até mais!